Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Knopp Bertoncini Advocacia. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tese que está para ser julgada no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que diz respeito a uma grande possibilidade de economia para a sua empresa. Vamos lá. Essa tese diz respeito à contribuição para terceiros, paga pelas empresas. Como é que funciona isso? As empresas têm uma folha de pagamento, certo? Com essa folha de pagamento, os contadores, os advogados, enfim, o financeiro da empresa, faz o recolhimento de uma contribuição para terceiros. Quem são esses terceiros? INCRA, Salário Educação, Sistema S, tá? Todos esses fundos aí específicos, mas são bancados por essa contribuição para terceiros. Vejam, não é a contribuição previdenciária que o empregado paga sobre o seu salário. É uma contribuição paga pela empresa, pela empregadora, sobre o salário do empregado para esses fundos, para esses terceiros, tá? E qual que é a questão nela? Bom, a lei que criou essa contribuição, no momento em que criou, ela fez isso em um artigo, tá? E logo abaixo um parágrafo desse artigo, né? Só que nesse mesmo conjunto, artigo e parágrafo, tratou-se de duas contribuições. A contribuição para terceiros estava no parágrafo. E o que acontece? Como são duas contribuições diferentes que estão sendo tratadas no mesmo conjunto, quando houve uma alteração da lei que retirou o conteúdo do artigo, da cabeça do artigo, que a gente chama de caput do artigo, entendeu-se que, por ser um outro tributo, uma outra contribuição, a contribuição para terceiros, no que diz respeito, que estava ali no parágrafo, se mantinha igual. E qual que era a questão? Que nisso, essa contribuição para terceiros, puxando o que vinha da cabeça do artigo, do caput do artigo, trabalhava com a seguinte ideia, de que existe uma limitação na base de cálculo dessa contribuição, uma limitação de até 20 salários mínimos. Como assim? Vamos lá. O que é ali a base de cálculo? É o valor global com que se trabalha, no qual vai aplicar a alíquota, né? Aquele percentualzinho para chegar ao valor do tributo, o valor lá da contribuição, tá? Como é que funciona hoje? A Receita Federal orienta as empresas que, para recolher a contribuição para terceiros, é necessário apresentar a folha de pagamento. Então, se a sua empresa tem uma folha de pagamento de R$100 mil, tá? A contribuição, o percentual ali, aproximadamente entre 4,5% ou 5%, vai recair sobre os R$100 mil. Acontece que a discussão é a seguinte, vejam, a lei ali instituiu um limite para a base de cálculo, um limite ali que não seria, então, a utilização da folha de pagamento da empresa, da folha completa com todos os empregados, mas sim o teto de 20 salários mínimos. Portanto, 20 salários mínimos é muito menos do que a folha de pagamento de uma empresa que tem uma folha de pagamento de R$100 mil por mês, por exemplo. Então, quando a alíquota vai ser aplicada, o valor do imposto é muito menor. Então, essa diferença que compensa. Essa é a discussão que está sendo travada lá em Brasília, no STJ. É a discussão dos temas afetados, dos recursos afetados no STJ, número 1898532 do Ceará e número 1905870 do Paraná. São os dois recursos em que está tendo essa discussão. Acontece que o STJ já tinha no passado decidido essa questão num caso individual. Quando eu falei que o caso era afetado, quer dizer que os outros dois, quer dizer que a aplicação ia ser para todo mundo que venha futuramente a reclamar disso, né? Todo mundo pode se beneficiar dessa decisão futura, que ainda, futura, portanto, não saiu. Mas o STJ já veio no passado, em um caso específico e individual,
uma jurisprudência consolidada nesse sentido de que o que se aplica não é a folha de pagamento, mas sim a base legal de 20 salários mínimos. Esse precedente que se tem já hoje é o de número 1.570.980. Com esse precedente, que as pessoas foram entrando com ações e que, como muita gente entrou com a ação, o STJ resolveu brecar tudo, suspendeu todos os processos, pegou aqueles dois que eu falei anteriormente ali do Ceará e do Paraná, para julgar em conjunto e dar um entendimento planificado, que vai se aplicar a todo mundo. E vejam, pelo fato da STJ no passado já ter concedido ali a aplicação legal, né, do teto de 20 salários mínimos, tudo indica que é uma possibilidade boa de que isso venha a ser continuado, que isso seja mantido. E isso, pessoal, representa uma grande economia para a sua empresa. Como eu disse, no exemplo de uma folha de pagamento de 100 mil reais, né, é muito menor do que um teto de 20 salários mínimos. Então, com isso, toda essa diferença que estava aqui foi paga de forma indevida. A forma como o STJ vai julgar pode fazer com que até se recupere crédito dos 5 anos para trás referentes a isso, para além de todo o prazo em que estiver trâmite as ações da STJ, a ação na STJ. Então, essa possibilidade de economia, de se ter um valor real, valor esse que pode ser compensado no pagamento de outros tributos, né, federais principalmente, ou às vezes até o recebimento de dinheiro, enfim, tudo isso é possível de ser feito judicialmente, com uma ação que se apresenta ali a folha de pagamento, se fala do valor, apresenta essa diferença perante o salário mínimo e se requer daí a restituição desses valores pagos de forma indevida. Essa, pessoal, e isso eu quero deixar muito claro, é uma tese. O STJ já decidiu essas questões no passado, mas o que vai valer daqui para frente é aquilo que vai decidir ali nos recursos afetados, é aquilo que vai valer dali em diante. Mas, como eu comentei, há uma grande possibilidade de fazer isso e disso ser mantido, bem como a forma de como fazer pode fazer com que você economize, por meio, por exemplo, do mandado de segurança preventivo. Então, com todas essas possibilidades, que é possível trabalhar em cima dessa tese e fazer com que você economize muito em tributo, caso a tese se mantenha de pé, tá certo? Pessoal, agradeço a participação de vocês, estamos bastante contentes com o resultado do canal. Podem nos seguir nas redes sociais, sugerir, criticar, continuem no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho e tudo mais. E estaremos aqui sempre à disposição para sempre melhorar nas dicas que damos aqui no Knopf Bertoncini. Muito obrigado.